é encontrada morta dentro de apartamento na zona oeste de São Paulo. Era uma manhã comum na zona oeste de São Paulo, quando uma notícia começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais. Uma mulher conhecida por sua aparência exuberante e vida pública nas mídias digitais havia sido encontrada sem vida dentro de um apartamento no bairro da Lapa. Seu nome era Bárbara Jankowski Marques, mas o público a conhecia de outra forma, como a Barbie Humana, título que ela mesma havia adotado após passar por uma série de procedimentos estéticos para se assemelhar à icônica boneca. Bárbara, de aparência marcante e sempre sorridente diante das câmeras, havia construído uma imagem única. Sua presença nas redes chamava atenção. Roupas vibrantes, maquiagens detalhadas, penteados impecáveis e uma rotina voltada para o culto à beleza. Aos olhos de quem a acompanhava, ela era o retrato da autoconfiança e da perfeição. Mas, por trás das lentes, uma história muito mais complexa parecia estar se desenrolando. O brilho das redes e o peso do espelho. Com mais de 400 mil seguidores, Bárbara se tornara uma figura conhecida entre influenciadores e admiradores do universo da estética. Ela falava abertamente sobre seus 27 procedimentos cirúrgicos realizados ao longo dos anos para atingir a aparência que tanto desejava. Nas publicações, demonstrava entusiasmo com cada transformação, compartilhando dicas, cuidados e bastidores da sua rotina. A Barbie Humana era frequentemente convidada para eventos, entrevistas e até campanhas inspiradas na boneca que tanto admirava. Recentemente, o lançamento do filme da Barbie reacendeu o interesse do público e Bárbara voltou a ganhar destaque. A aparência perfeita parecia ser o símbolo de uma vida ideal. Mas enquanto as redes mostravam brilho, bastidores mais silenciosos começavam a surgir. O encontro. Na noite anterior ao ocorrido, Bárbara havia marcado um encontro com um advogado de 51 anos, morador da Lapa. Segundo o próprio relato, os dois passaram a noite e parte do dia seguinte juntos. O homem contou que Bárbara parecia cansada, apresentando episódios de tosse constante, mas ainda assim mantinha seu habitual bom humor. Durante a noite, já no segundo dia, os dois estavam assistindo televisão, quando, de repente, o silêncio tomou conta do ambiente. O advogado percebeu que Bárbara não se movia. Desesperado, ligou para o serviço de emergência e seguiu as instruções dos socorristas por telefone, tentando reanimá-la por vários minutos. Mas, apesar dos esforços, a influenciadora não respondeu às manobras. Quando a equipe médica chegou ao apartamento, Bárbara já não apresentava sinais vitais. A cena era de perplexidade. A jovem, que horas antes interagia com seus seguidores e fazia planos para novos conteúdos, agora jazia imóvel, sem que ninguém compreendesse exatamente o que havia acontecido. O cenário e as primeiras dúvidas. O corpo de Bárbara foi encontrado em um dos cômodos da casa e, segundo relatos iniciais, ela vestia apenas roupas íntimas. As autoridades constataram marcas leves nas costas e um ferimento próximo ao olho esquerdo, o que levantou questionamentos sobre a causa da morte. O advogado, ainda abalado, relatou que Bárbara teria escorregado e caído na madrugada anterior, o que explicaria o machucado. A polícia também encontrou uma amiga do homem no local. Ela afirmou ter passado parte do dia com o casal, mas garantiu não estar presente no momento em que tudo aconteceu. Os vizinhos da região, acostumados à tranquilidade da rua, contaram que não ouviram barulhos nem gritos durante a noite. Tudo parecia dentro da normalidade, até o momento em que ambulâncias e viaturas chegaram, rompendo o silêncio da Lapa. A figura por trás da personagem. Bárbara sempre se descreveu como artista e criadora de conteúdo, alguém que acreditava na transformação da aparência como forma de expressão. Sua dedicação à estética era visível em cada detalhe. Em vídeos ela mostrava truques de maquiagem, cuidados com o cabelo e looks inspirados em sua musa plástica. Mas em meio às produções alegres, alguns fãs notaram mudanças no tom das postagens. Em determinados momentos, ela parecia cansada, distante, como se algo invisível a preocupasse. Mesmo assim, continuava ativa, mostrando uma vida que parecia perfeita.
como se o brilho das luzes digitais fosse suficiente para afastar qualquer sombra. A repercussão. A notícia da morte da Barbie humana se espalhou rapidamente. Portais de entretenimento, páginas de celebridades e perfis de fãs começaram a compartilhar fotos e vídeos antigos da influenciadora. Comentários de tristeza e perplexidade tomaram conta das redes. Muitos não conseguiam acreditar que aquela mulher cheia de energia e sonhos havia partido de forma tão repentina. Entre as mensagens surgiam também teorias e especulações. O público queria respostas, mas a polícia tratava o caso com cautela, classificando-o como morte suspeita até que os exames pudessem indicar com precisão o que havia ocorrido. A investigação. O caso ficou sob responsabilidade do 7º Distrito Policial da capital, e um laudo preliminar foi solicitado ao Instituto Médico Legal. Somente com os resultados técnicos seria possível determinar se Bárbara sofreu uma morte natural, possivelmente ligada a um mal súbito, ou se houve algum outro fator envolvido. Enquanto isso, a investigação buscava reconstruir as últimas horas da influenciadora. Câmeras de segurança, mensagens e depoimentos estavam sendo analisados para compreender o que realmente aconteceu naquela noite. O silêncio da Lapa. Dias depois, o apartamento onde tudo aconteceu permanecia fechado. Vizinhos relatavam uma sensação estranha, um vazio no ar. O local que havia sido palco de conversas, risadas e momentos de descontração, agora era apenas um ponto silencioso na rua. Alguns vizinhos lembravam de Bárbara passando pelo bairro em carros de aplicativo, sempre elegante, chamando a atenção por onde passava. Parecia uma boneca de verdade, diziam. Poucos imaginavam que por trás daquela figura exuberante existia uma mulher tentando lidar com pressões, expectativas e talvez solidão. O contraste entre o real e o ideal. O caso de Bárbara Jankowski deixou uma reflexão profunda sobre a era das aparências. Nas redes, ela era sinônimo de beleza e glamour. Fora delas, vivia como qualquer pessoa, com medos, fragilidades e momentos de dúvida. Conclusão. Com o avanço das investigações, a expectativa é de que o laudo final traga respostas definitivas sobre o que aconteceu à influenciadora conhecida como Barbie humana. A polícia mantém a postura de aguardar os resultados antes de qualquer conclusão, reforçando que apenas a análise médica poderá indicar a real causa da morte. Enquanto isso, seguidores continuam prestando homenagens, relembrando seus vídeos, suas risadas e o brilho que parecia infinito. O nome de Bárbara Jankowski Marques permanece como um símbolo de uma geração que viveu intensamente sob as luzes da internet, onde a fronteira entre o real e o imaginário às vezes é mais tênue do que se imagina. E assim o caso da Barbie humana segue envolto em mistério, entre o fascínio da imagem perfeita e o silêncio que ficou depois que as câmeras se apagaram. Você que chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho alerta e deixa aquele like fortalecer.